Olá, Érica, bom dia, seja bem-vinda ao SDF 2021. É um prazer estar contigo nesta manhã aqui no Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Agradeço o convite, agradeço a confiança e a importância do tema. Que bom que estão pensando em um tema tão contemporâneo quanto a saúde mental. Muito obrigada. Joia, Érica, vamos falar então, bater um papo sobre saúde mental. Você está cuidando da sua Uhum. saúde mental? Contigo, Érica. Posso começar então a apresentação? Vai lá. Ok. Bom, então nós temos um tema geral, né? Você cuida da sua saúde mental. Diante de todas as dificuldades que viemos vivendo nos últimos tempos, nós temos cada vez mais falado sobre saúde mental. Então, hoje a ideia é uma pincelada bastante geral sobre alguns aspectos em termos de um processo de autoavaliação e de autocuidado, e principalmente relacionado aos aspectos na área do trabalho, um estresse relacionado à área do trabalho e as consequências que isso tem no nosso corpo, nos nossos processos psicológicos, processos emocionais. Então, a ideia geral é essa, e ao final eu fico aberta a todos os comentários e perguntas. Bom, então estamos em um contexto, né, um contexto de finalização de um processo de pandemia em alguns lugares, contextos complicados em outros. Então, existem preocupações que são sociais e econômicas, para além das preocupações relacionadas à saúde, que nos foram impostas e que perpassam o nosso dia a dia devido ao contexto de pandemia. Muitos relacionados à sensação de incerteza sobre o próprio cuidado, sobre o cuidado com o outro, sobre todos os nossos processos de socialização. Então, houve um impacto importante em aspectos que são emocionais, aspectos que são cognitivos e que devem ser considerados, considerando principalmente o campo do trabalho, uma vez que alguns profissionais essenciais, profissionais da linha de frente, continuaram trabalhando de uma forma presencial durante o contexto de pandemia, e as preocupações com relação ao seu próprio cuidado e ao cuidado dos outros foram essenciais e perpassaram esse processo. Então, o que os dados apontam em termos dados preliminares com relação à pandemia, que houve um aumento, de alguma forma, de comportamentos não desejáveis, pela própria situação de isolamento social. Então, uma vez que os locais que nós frequentávamos, as atividades que faziam parte do nosso dia a dia, elas foram diminuídas. Há relatos de menor atividade motora, uma vez que as academias, os espaços públicos para atividade física se reduziram, há problemas relacionados ao sono, em virtude de inúmeras preocupações com aspectos de saúde, aspectos sociais, aspectos econômicos, cuidado dos filhos, principalmente, e alguns dados apontam para o aumento do consumo de substâncias, principalmente o álcool, em um contexto de pandemia, uma vez que há um isolamento em que as atividades anteriormente prazerosas, elas ficaram um tanto quanto prejudicadas. Infelizmente, algumas pessoas buscaram ou aumentaram ou fortaleceram processos que não foram tão saudáveis, e conseguir identificar e aplicar algumas estratégias para o próprio cuidado e o cuidado das outras pessoas que convivem conosco é extremamente essencial. E aqui nós damos especial atenção aos grupos vulneráveis, aos grupos da linha de frente de ação à pandemia, principalmente, considerando também os farmacêuticos, que continuaram o seu trabalho de forma presencial, e de uma forma tão importante e essencial para que todos nós estivéssemos cuidando do nosso processo de saúde, mas todo esse contexto de incerteza, esse contexto de as questões emocionais e as questões psicológicas associadas, teve um impacto importante. Então, especificamente, nós abordamos o estresse, um estresse em um grau agudo, conhecido como a síndrome de burnout, que é uma estafa, conhecido anteriormente como estafa mental, estafa psicológica, que é considerado como um processo que atinge grande parte dos profissionais, considerando o número de horas e a dedicação que é necessário para um bom desenvolvimento do trabalho. Então, há vantagens, obviamente, de se dedicar excessivamente ao trabalho, de se relacionar com o trabalho de uma forma produtiva. Entretanto, em alguns casos, isso pode ter consequências que são negativas em termos de saúde física e de saúde emocional. Enquanto definição, o burnout é uma experiência psicológica envolvendo sentimentos, atitudes, motivos e expectativas, e é uma experiência negativa para o indivíduo, no que se refere a problemas, desconforto, disfunção e ou consequências. As principais características do burnout envolvem
uma diferenciação de um cansaço, né? O cansaço, as preocupações, a ansiedade, são processos naturais e que fazem parte da nossa experiência humana. A questão é quando isso se torna uma questão psicológica, isso se torna uma questão de saúde, uma condição de saúde a ser lidada. Então, conseguir e desenvolver as habilidades e, obviamente, buscar ajuda profissional para conseguir identificar se o seu processo é um processo de cansaço, ou um processo de estafa, um processo de burnout, é extremamente necessário para que as ações estratégicas específicas para lidar com o cansaço ou com a estafa possam ser aplicadas. Nós temos 3 dimensões básicas, perdão, tem um erro ali, um erro em dimensões. Temos 3 dimensões básicas: exaustão avassaladora, despersonalização e sensação de ineficácia. Em termos de exaustão avassaladora, a sensação é uma sensação de desgaste, de perda de energia, de esgotamento, de debilitação e de fadiga. Então, isso pode ser bastante associado ao cansaço. A questão é a frequência e a quantidade. A quantidade em termos de o quão intensa é a sensação. Se isso acontece em alguns momentos, é um processo natural do processo de trabalho. A questão é quando isso se repete de uma forma que prejudica a produtividade, que prejudica as suas relações sociais, outras áreas da sua vida. Em termos de despersonalização, é uma característica, né, um termo bastante específico da área da psicologia, que é conceituado como atitudes negativas ou inadequadas, preocupação distanciada, irritabilidade, perda de direcionamento por bússolas. A principal característica do processo de despersonalização é essa perda do direcionamento por bússolas, considerando a nossa imersão no campo de trabalho, a preocupação, o tempo que nós dedicamos ao nosso trabalho, a ser direcionado por valores da sua classe profissional, valores pessoais, valores direcionados por aspectos teóricos que você considera importante, por aspectos práticos que você considera importante, são extremamente necessários para que a gente consiga definir as nossas estratégias, trilhar o nosso caminho profissional. A questão é que em momentos de estafa, em situações de estafa ou de burnout, isso fica um pouco nebuloso. Então, a busca por criar estratégias que nos coloquem novamente nesse caminho, né, nessa jornada que é direcionada pelos nossos valores, é extremamente necessário. E a terceira e última dimensão é a sensação de ineficácia, uma sensação de realização pessoal reduzida, uma produtividade ou capacidade reduzida e visões sobre a sua própria adequação, sobre a legitimidade da sua função, sobre o papel que você está cumprindo, sendo geralmente perpassadas por uma sensação de incapacidade para lidar com o trabalho. Então, um conjunto de avaliações clínicas relacionadas a essas 3 dimensões é o caminho para que a gente possa identificar o que está acontecendo, caso esse seja o caso, e criar as estratégias necessárias para um autocuidado, cuidado do seu processo de trabalho, cuidado da comunidade em que você está inserido, para que isso seja manejado. Nós temos no contexto brasileiro uma aplicação de um instrumento que ele é bastante geral, mas bastante útil, e eu trouxe alguns exemplos de alguns itens que podem nos dar uma ideia de como avaliar o processo de burnout, né? Com relação a esse instrumento específico e a nossa estratégia de avaliação, a ideia é que vocês pensem no seu próprio processo e o quanto esses itens fazem sentido dentro do seu próprio contexto. Pensar na própria experiência, essa é uma característica bastante importante, nos ver enquanto experiência, nos ver enquanto pessoas que têm pensamentos, sentimentos e comportamentos, alguns mais fáceis, outros difíceis, com relação ao trabalho, e conseguir nos distanciar disso para tomar decisões que são práticas e que são aplicáveis. Então, dentro desse instrumento, uma característica que foi acrescentada àquele modelo anterior que eu apresentei com relação ao burnout é a sensação de culpa. Uma vez que o profissional é tão engajado com o seu contexto de trabalho, gostaria de apresentar o melhor trabalho, mas não vem se sentindo bem, a sua sensação de eficácia, de adequação, de legitimidade está reduzida, a sensação de culpa pode acompanhar esse processo, o que é bastante incômodo. Então, com relação aos itens que eu disse, eu gostaria que vocês pensassem nas próprias experiências. Como eu disse, esse é um dos primeiros exercícios do processo de psicologia, do processo de identificação de eventos e situações que são ligadas a questões psicológicas. Então, por exemplo, qual seria a sua resposta a: acho que muitas pessoas com as quais tenho de lidar em meu trabalho são insuportáveis? Ou, por exemplo, sinto-me culpado ou culpada por algumas de minhas atitudes no trabalho. Ou sinto-me realizado com o meu trabalho.
São alguns dos exemplos dos itens das dimensões que eu citei anteriormente, que nos fazem pensar sobre o nosso processo de trabalho e a relação estabelecida com esses pensamentos e com esses sentimentos. Como eu disse, a culpa é uma característica bastante presente, assim como a sensação de inadequação, de ineficácia, e assim como a inabilidade em construir novas relações, em fortalecer as relações, considerando que no campo da saúde e em outros campos de atuação, o trabalho em equipe é extremamente necessário. Então, esse é um campo a ser avaliado também. Com relação às possíveis estratégias, como eu disse, uma vez que o processo de avaliação ou de autoavaliação é finalizado, é necessário que a gente pense em alguns pequenos passos, micropassos, para que a gente possa agir de alguma forma sobre instâncias da nossa vida que nós consideramos que estão associadas ao sofrimento. Uma primeira delas é um processo de conscientização, então é necessário que haja espaço e haja disponibilidade para estabelecer e pensar sobre a nossa relação com os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Algumas das estratégias mais eficazes na literatura e na prática clínica em psicologia são os registros, manter diários de preocupações, registros de preocupações ou registros, sejam digitais, sejam em papel, para que você consiga se distanciar dos seus pensamentos e percebê-los, apenas como pensamentos, apenas como sentimentos, apenas não no sentido de que não são importantes, mas no sentido de que não direcionam as suas ações. Há um processo de escolha entre pensar e sentir e agir. Então, a partir do momento dessa autoavaliação, nós conseguimos, e também de um processo de avaliação seguido e acompanhado de ajuda profissional, nós temos a identificação de padrões comportamentais. Conhecer o nosso próprio repertório é extremamente necessário para que a gente crie as nossas próprias estratégias que são adequadas ao nosso próprio processo, que é único e que é individual. Então, por exemplo, considerando o nosso contexto de estresse ou de estafa, é necessário diferenciar o cansaço que estamos sentindo. É necessário diferenciar se esse é um cansaço físico, se é um cansaço mental, se é um cansaço sensorial, criativo, emocional, social ou espiritual. Algumas pessoas relatam um cansaço em uma dessas áreas, em várias dessas áreas. Esse é um outro processo de avaliação que é necessário para que a gente possa perceber a extensão dos danos de um processo de adoecimento psicológico na nossa vida. É necessário buscar ajuda, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que não é necessário somente uma ajuda profissional em termos do campo da psicologia, mas o buscar ajuda de uma forma ampla, considerando a construção de vínculos de trabalho com os seus colegas de trabalho, considerando a construção com os vínculos da sua comunidade em geral, das suas relações pessoais, das suas relações sociais. Se tem algo que essa pandemia pode nos permitir pensar sobre, é o quanto nós precisamos de pessoas, o quanto a nossa conexão e a nossa sensação de pertencimento a uma rede de apoio e de suporte é extremamente essencial para que a gente passe por momentos complicados. Geralmente o conselho tradicional que é dado a uma pessoa que está em sofrimento é que ela busque ajuda quando isso afete o seu funcionamento, a sua produtividade. A questão aqui é que, atualmente, na psicologia não se pensa somente dessa forma. É óbvio que esse é um caso extremamente específico, e caso o seu funcionamento, a sua produtividade esteja sendo afetado, isso é uma área, sim, de preocupação, uma vez que estamos engajados com o nosso processo de trabalho, mas avaliar outras áreas da vida, ou mesmo antes da sua produtividade ou da sua funcionalidade ser completamente afetada, buscar por ajuda de uma forma preventiva ou promotora de saúde também é extremamente essencial. Nesse contexto, nós pensamos na aplicação de pequenas mudanças, de objetivos que são comportamentais e que são atingíveis. O processo de planejamento, de construção de uma rotina com microtarefas que são essenciais ao seu processo de trabalho e que dão atenção às outras áreas da sua vida, ele é protetivo para que a gente tenha um senso de eu estou cumprindo aquilo que eu valorizo, eu estou cumprindo tarefas relacionadas a áreas que são importantes para mim, importantes teórica ou praticamente. Então, mudanças ambientais, como acesso reduzido ao álcool, planejamento em conjunto, como caminhadas em conjunto com pessoas do seu círculo de interação, planejamento de um descanso ativo. Todas essas são respostas àqueles problemas que eu citei no início, né? Problemas que foram consequências do processo de isolamento, com relação ao acesso ao consumo de substâncias, às atividades físicas realizadas, o processo de conexão com outras pessoas. Então, é necessário que micropassos sejam estabelecidos de acordo com a sua condição
condição essencial. Se o seu objetivo terapêutico, se o seu objetivo de cuidado se relaciona às atividades físicas, um planejamento e uma execução de ações nessa área. Se ele se relaciona à redução do consumo de substâncias, um planejamento e uma ação nessa área, e assim por diante. Um processo bastante individualizado e considerando as suas próprias características e habilidades já existentes, assim como as tentativas anteriores. Nesse processo de estabelecimento de rotina, é algo que é extremamente apontado na literatura e os meus pacientes realmente falam sobre isso. Essa necessidade de um trajeto trabalho-casa, de um espaço de distanciamento entre eu saio do meu círculo pessoal e eu entro no meu espaço de trabalho, ou eu saio do meu espaço de trabalho e eu entro no meu círculo social. Os estudantes e as pessoas em home office, isso pode ser feito através de uma caminhada no bloco, no bairro, porque são estratégias que nos permitem entender, são pistas diretas ao nosso sistema psicológico de que eu estou em um espaço em separado. Essas coisas ficaram bastante elencadas no processo de pandemia, o que é espaço de trabalho, o que é espaço de lazer, o que é espaço de conexão com as pessoas de trabalho, com as pessoas com quem eu me relaciono em um nível pessoal. Então, estabelecer estratégias para que essas diferenciações sejam feitas é extremamente necessário. E, por fim, uma última estratégia que eu considero pessoalmente bastante eficaz é um processo que começa no processo de conscientização e termina no processo de planejamento e ação de ações que são individuais e que são únicas, que são relacionadas às nossas memórias. Então, acessar momentos de bem-estar ou aquilo que mais nos importa, áreas que mais nos importam e traçar algumas estratégias específicas para cada uma dessas áreas é extremamente necessário. Se eu considero que eu preciso passar mais tempo com os meus filhos, isso é necessário ser incluído na minha rotina. Se eu considero que um período de estudo ou que um período de reflexão sobre o meu processo de trabalho é necessário, isso é priorizado e incluído em minha rotina, de forma a buscar um equilíbrio entre essas diversas áreas. No discurso, isso é extremamente relevante, extremamente simples de ser dito, mas a implementação disso em um contexto de trabalho, em um contexto de vida pessoal, ela é mais complexa. Então, todos nós temos essa noção de que é necessário organizar a nossa rotina, planejar a nossa rotina, priorizar as atividades mais necessárias e essenciais de acordo com essa bússola dos nossos próprios valores. A questão é como colocar isso em prática. Isso é feito a partir de um processo de conscientização e de um processo de escolhas, em que tempo eu vou dedicar para que essas ações elas sejam planejadas e como organizá-las melhor em minha rotina. Então, considerando um processo de enfrentamento de todo esse processo de adoecimento psicológico que muitas pessoas vêm vivendo, nós podemos identificar as nossas tarefas e desafios, estabelecer prioridades. Então, algumas tarefas, ela têm um caráter vermelho, um caráter de alerta, são extremamente necessárias e precisam ser priorizadas. Algumas têm um caráter amarelo, é necessário prestar atenção a elas. Outras têm um caráter verde, elas podem ser flexibilizadas de acordo com as minhas necessidades. Em termos de identificação das nossas fontes de estresse, como eu disse, é extremamente necessário que a gente identifique a fonte do cansaço e o tipo de cansaço, para que o tipo de descanso ativo relacionado àquele cansaço seja priorizado. Então, se existe um cansaço físico identificado, é necessário um descanso físico. Processos de higiene do sono, por exemplo, para que o meu corpo descanse durante o período em que é indicado para que ele descanse. Se há um cansaço que é mental, algumas atividades como o distanciamento das redes sociais, o distanciamento dos dispositivos eletrônicos é indicado. Então, de acordo com o cansaço identificado, é necessário que nós tenhamos estratégias mais específicas. Atualmente, nós temos muitas evidências relacionadas à prática de atenção plena, não em um contexto religioso, contemplativo, mas em um contexto de prestar atenção no que eu estou pensando e no que eu estou sentindo. Isso é extremamente necessário para que eu possa me ancorar no momento presente, uma das nossas dimensões psicológicas mais úteis no momento atual, uma vez que os nossos pensamentos estão muito relacionados ao processo de futuro ou processo de passado. Então, por exemplo, existem alguns aplicativos que são extremamente úteis no processo de condução de contemplação, com estratégias que são relacionadas ao relaxamento muscular progressivo, estratégias que são relacionadas a uma identificação dos pontos de tensão no meu corpo e, consequentemente, a um processo de reflexão sobre as melhores estratégias para lidar com isso. Para finalizar, nós temos pontos que são extremamente essenciais e nós priorizamos as nossas atividades de acordo com isso.
com as nossas forças e virtudes. Aqui nós temos um viés da psicologia positiva que lista algumas das características principais dos seres humanos em termos de personalidade. Existem alguns questionários, alguns instrumentos que nós podemos utilizar para identificar as nossas forças de caráter e melhor colocá-las em ação. E a partir do momento que nós identificamos quais são esses processos de adoecimento, quais são as nossas habilidades e como colocá-las em prática, nós podemos aplicar essas estratégias do ponto de vista de micropassos que eu comentei anteriormente. E, por fim, tudo isso é guiado pela nossa bússola dos valores. Áreas diferentes são priorizadas por pessoas diferentes em momentos de vida diferentes. Então, esse processo de conexão com aquilo que é único e especial para você é extremamente necessário e protetivo em termos de saúde mental. Eu finalizo com uma história que eu gosto bastante, que é uma história sobre um glossário de expressões que um psicólogo norte-americano, se eu não me engano, fez com um conjunto de expressões que no português seriam traduzidas em termos de uma expressão. Então, Dadiri, do australiano aborígene, tem como expressão, no nosso contexto, um ato profundo de escuta reflexiva e respeitosa. Muito nós conversamos sobre um processo de autocuidado e ele é extremamente necessário, mas esse processo de conexão, de pensar que vivemos em sociedade, funcionamos em sociedade e que o nosso cuidado e o cuidado dos outros deve ser interligado, é extremamente necessário também. Eu agradeço, deixo os meus contatos, fico aberto às perguntas, às colocações de vocês. Muito obrigada pelo espaço e parabéns por pensar em um tema tão essencial. Obrigado, Érica, obrigado pela tua fala. A gente vai chamar aqui, então, o nosso comentarista do dia de hoje, o colega sempre presente, sempre com pautas atuais, vai nos ajudar a fazer a interação com o nosso público e fazer uma aterrissagem, uma espécie de aterrissagem dessa fala da Érica. Então, chamamos aqui no palco Eugênio Neves, farmacêutico Eugênio Neves, nosso comentarista e grande amigo. Bem-vindo, Eugênio. Tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia, Érica. Bom dia, Gabi. Eu não saberia muito como contribuir com uma palestra tão acolhedora, né? Eu achei realmente muito importante essa sua reflexão assim, sobre a nossa vida, né? A nossa vida nesse momento aí de transição que nós fomos jogados de maneira, eu diria, lá no início, voltando a pensar em março de 2020, de maneira atabalhoada. Nós tivemos que nos adaptar, não houve alternativa, nós não tivemos alternativas. Isso gerou muito estresse e muito necessidade de rever conceitos, rever padrões, e nos colocou uma série de conflitos que eu acho que, de alguma forma, foram potencializados pela pandemia. Então, Érica, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão e ouvir um pouco da sua opinião sobre isso, porque eu acho que isso tem relação direta com a saúde mental dos farmacêuticos em geral. Nós, por formação, nós temos uma grande dificuldade de tomar riscos. Toda a nossa formação universitária, de mestrado, pós-doutorado, etc., ela sempre esteve calcada na precisão da pesagem, na precisão da medição, na precisão. Então, isso nos torna também muito... nós temos uma certa dificuldade de aceitar as incertezas. E nós vivemos num mundo tremendamente incerto, e principalmente um mundo em que, infelizmente, no Brasil, se nega a ciência, né? Se faz uma luta permanente entre a ciência e eu não sei exatamente o que eu colocaria do outro lado, que palavra usar, mas esse conflito ele se exacerba quando a gente tem essa necessidade, que eu acho que é muito presente no farmacêutico, quando ele quer fazer o seu trabalho de proteção da saúde das pessoas, e isso se choca ou com o negacionismo, né? Não, isso sempre foi assim, não tem o que mudar, e
também muitas vezes se choca com a viabilidade econômica dos empreendimentos, porque a nossa profissão também tem um paradoxo psicológico que eu considero importante, que é uma profissão que vende um produto, que é responsável pela entrega de um produto mediante pagamento. Um produto, não um serviço. Então, eu gostaria de te ouvir, se for possível, sobre como lidar com esse paradoxo, que às vezes, esse paroxismo que às vezes parece que nos paralisa quanto profissão. Muito obrigada pela sua colocação, acho extremamente essencial para que a gente possa pensar em um contexto específico. Realmente é um dos conceitos mais atuais que nós temos em termos de pesquisa, inclusive, é o conceito de intolerância às incertezas. Então, uma vez que é necessário produtividade, funcionalidade, aplicação dos nossos processos de trabalho em um mundo que nos apresenta com diversas dificuldades em momentos que são espontâneos e que não são controlados pelos nossos processos. Então, isso é uma marca essencial dos processos ansiosos. Então, a ansiedade ela está associada a uma necessidade por controle, e não somente a uma necessidade por controle, é uma ação por controle de todas as nossas áreas da vida. Então, o que nós temos de evidências mais atuais é justamente o processo contrário. Se nós pensarmos naqueles jogos de criança, cabos de guerra, em que pessoas ficam de um lado puxando a corda, pessoas ficam do outro puxando a corda. Esse é uma metáfora, um exemplo muito específico do nosso funcionamento. Alguns pensamentos que são de um ponto, pensamentos contraditórios que são do outro ponto. A questão é que nós podemos escolher nos engajar com toda essa luta, com toda essa listagem de prós e contras, com toda essa indagação se os meus pensamentos fazem sentido ou não. Isso é útil em certo momento para algumas pessoas, mas o que nós temos de evidências mais atuais é que seria necessário em alguns momentos, principalmente em um momento relacionado ao cuidado consigo mesmo, dos seus processos psicológicos, é de soltar essa corda, para que você consiga repensar a sua relação com esses pensamentos e com esses sentimentos. Dar vozes e dar energia para que esse processo de cabo de guerra ele continue existindo, isso prejudica a sua saúde mental, uma vez que quanto mais inteligente nós somos, quanto mais experiente nós somos no nosso processo de trabalho, mais habilidosos nós somos em criar pontos que são relacionados a uma questão A, pontos que são relacionados a uma questão B. Então, dar corda para esses processos que são de extrema racionalização, novamente, isso é necessário em muitos momentos, isso é adaptativo para o nosso processo de formação escolar, para o nosso processo de trabalho. Mas, em termos emocionais, algumas pessoas utilizam isso como uma estratégia para não entrar em contato com processos e pensamentos que são difíceis. Então, esse diálogo interno é extremamente acentuado e nós não conseguimos prestar atenção na experiência presente, no que realmente está acontecendo no nosso corpo, no que realmente está acontecendo na nossa cabeça, o que é resultado de pensamentos que foram ensinados ao longo de uma vida toda. Então, a estratégia mais específica para a sua pergunta que eu conheço é uma estratégia de compartimentalização. Existe um processo de precisão que é relacionado ao meu trabalho, o quanto isso se encaixa na minha vida pessoal. É necessário precisão na minha vida pessoal também, mas em que momento essa precisão ela está apontada para os lugares que mais me importam, né? É necessário que haja precisão quando eu nomeio os meus pensamentos, nomeio os meus sentimentos, mas esse não é um processo que deve ser necessariamente feito de uma forma extremamente racional. É necessário que a gente entre em contato com esses pensamentos e sentimentos e nos direcione para uma vida significativa. Acho que, de uma forma geral, são essas as questões. Eu não sei se eu te respondi. Perfeitamente. Eu não sei aí para o pessoal, eu tenho tempo para mais um comentário aqui? Claro, Eugênio. Tá, eu queria, Érica, eu queria só lembrar aqui o pessoal que em janeiro desse ano, nós organizamos aqui um evento em que teve uma socióloga americana, a Megan Rosenthal, comentando, a palestra dela foi sobre a alma da farmácia. E eu acho que ela, de alguma forma, as coisas se encaixam com aquilo que nós começamos lá em janeiro, e agora você vem dar assim, uma chave muito, muito precisa, muito bonita no trabalho,
porque ela levantava naquela discussão sobre a busca da alma da farmácia, de que tudo que nós precisamos, né, é nos sentir confortáveis em tomar alguns riscos calculados para avançar. E que, assim, como todas as almas, a alma da farmácia também é uma alma complicada, e a farmácia, os farmacêuticos se esforçam muito para alcançar o seu potencial. E aí ela lembrava naquele momento, e acho que você reforça isso, a necessidade de um exame de consciência, ela chamava profundo e moral, exigindo toda a nossa atenção, chamando isso que você chamou da questão da atenção plena, das memórias, das nossas memórias afetivas, profissionais, etc. Mas isso requer tempo para refletir com cuidado, mas principalmente com bravura. Né? E ela chamava os farmacêuticos, e eu gostaria de ouvir o seu comentário, para que nós, como coletividade, sejamos corajosos juntos. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, e a sua palestra tão acolhedora mostrou isso, nós precisamos mais do que nunca disso, de cuidado e coragem. Eu gostaria de ouvir você. Com certeza. Enquanto você falava, que linda referência. Eu acho que é exatamente nesse contexto que eu gostaria de estar abordando. A alma da farmácia é um termo muito bonito e imagino que com muito sentido e muito significado para vocês. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma psiquiatra norte-americana, se eu não me lembro, ela tem uma tradução do livro e uma TED Talk que é muito interessante, que é relacionada à agilidade emocional. E ela caracteriza a coragem como o medo andando. Então, ela dá uma qualidade de ação ao processo de medo. O medo, ele é protetivo, ele faz parte das nossas emoções ou processos psicológicos básicos. A questão é que nós temos um processo e um princípio de ação. O quanto nós escolhemos ouvi-lo, em termos de que ele é protetivo e ele nos dá limites e contornos para as nossas escolhas, para as nossas práticas, mas ao mesmo tempo agimos de forma corajosa e continuamos em uma qualidade de ação de continuar caminhando apesar do medo, fazendo amizade com os processos de ansiedade, com os processos de medo, para que a nossa vida possa ser apontada sempre por essa bússola, daquilo que faz sentido para nós, para a nossa classe de profissão. Muito obrigado. Eu, da minha parte, estou encantado e agradeço em meu nome e em nome de todos os farmacêuticos. Com vocês, meninos. Gabi. Meninas. Menina e menino. Érica, excelente palestra, parabéns. O Alexandre Ferraz Fonseca comentou aqui, eu vou introduzir uma pergunta que eu fiquei muito curiosa. O burnout em profissionais de saúde tem sido uma realidade muito presente. Com a pandemia, o profissional de saúde e o farmacêutico foi muito exigido, né, para suprir e trazer todos esses insumos para o cuidado da Covid-19. Como é que esses profissionais, muitas dessas pessoas recém saíram da academia, elas podem identificar sinais, sintomas, né, bem farmaceuticamente falando, a gente gostaria de ter algo palpável, para que a gente identifique que, às vezes, podemos estar vivendo no piloto automático e somatizando necessidades da saúde mental para cuidar desse fator. Então, o que tu poderia nos dar de dica para poder ficar atento a isso? Olha, é um processo clínico bastante específico, então o ideal é, caso você tenha um indicativo, uma sensação de que o seu processo de trabalho está de alguma forma te sobrecarregando, é uma consulta a um profissional psiquiatra, a um profissional da psicologia, mas nós temos algumas estratégias. Eu posso compartilhar, enviar para vocês, e depois vocês compartilham, por exemplo, esse instrumento, que é ele tem uma tradução para o português que é específica para profissionais de saúde, portanto, ele foi adaptado e validado para esse contexto, que é o questionário de avaliação, do que em espanhol seria o queimar-se pelo trabalho. Então, tem itens que são relacionados a essas dimensões, ao quanto eu me sinto exausto, o quanto eu me sinto ineficaz, o quanto eu me sinto inadequado e o quanto eu me sinto culpado por não estar trabalhando da forma como eu gostaria. Então, essas são as principais dimensões avaliadas, mas, novamente, esse é um processo clínico complexo, então, um processo de entrevista, para além da
a aplicação de instrumentos diagnósticos ela é extremamente necessária para que a gente consiga identificar a unicidade de cada processo de adoecimento. Excelente. Érica, poderia repetir para nós o nome do questionário? Achei super interessante para poder desenvolver e entender sobre essas perspectivas. Claro. É um questionário de avaliação do queimar-se pelo trabalho. Ele foi produzido em 2005, se eu não me engano, por Gil Monte. Acho que ele vem de um contexto espanhol. Ele foi adaptado primeiramente no contexto brasileiro para professores e agora em 2020 nós temos um instrumento que é específico para profissionais de saúde, dentro dessas dimensões. Questionário de avaliação do queimar-se pelo trabalho. Excelente, muito boa a sua dica, pessoal. Vamos aproveitar. Além dessa dica também, o Eugênio comentou sobre a Megan Rosenthal, o nosso evento. Essa palestra está disponível no canal do YouTube do Conselho Regional de Farmácia. Joia, tá ótimo. Obrigado então, Érica, pela participação. Obrigado, Eugênio, pelos comentários. A gente volta aqui para o estúdio então para dar sequência na nossa atividade.